iniciando mais um Pontualíssima. Hoje iremos falar sobre invasão de privacidade, um assunto que está dominando nossos noticiários e pouco se fala dos crimes que praticam os participantes e autores. Atualmente, grande parte da população mundial vive e depende de seus aparelhos digitais, armazenando ali dados e informações relativas à vida profissional e pessoal. Está aqui comigo a doutora Priscila Souza da Rosa, que é advogada criminal. Seja muito bem-vinda ao Pontualíssima, doutora. É motivo de muita satisfação ser convidada para falar sobre um tema tão caro para a sociedade em geral, e tenho certeza que hoje vai ser um programa muito especial e que vai demandar aí a atenção de todo mundo, porque como já iniciamos, quem não tem dados, informações, fotos e compartilhamentos na palma da mão, né? Nos nossos celulares, nos nossos computadores. Então fiquem ligadinhos, porque hoje o tema é de extrema relevância para todos nós. Com certeza, é um assunto bastante delicado, né? E que com certeza você precisa ficar ligadinho, atento, porque quem sabe você também é vítima e ainda não sabe. Então, doutora, no Brasil, a Lei Carolina Dickmann, promulgada em 2012, teve disseminação de fotos íntimas da atriz obtidas de forma ilícita e em seu celular, com sentimento divulgadas na internet, colocando em pauta no cenário nacional um sério questionamento. Até que ponto a privacidade digital está segura? É bem utópico nós pensarmos em segurança digital, porque nós somos a era de homodigitas, que a gente chama. Então, tudo está na palma da nossa mão. E, infelizmente, a nossa legislação, ela está em atraso com o nosso direito de imagem. Porque o nosso direito de imagem, a nossa honra, ela é protegida constitucionalmente. Só que, até então, nós não tínhamos nada especificamente na esfera penal que criminalizasse os nossos conteúdos e conversas, imagens hackeados e divulgados aí para a sociedade em geral. Até que os famosos começaram a ter suas imagens e seus dados divulgados na mídia, e isso acabou despertando o interesse legislativo, digamos assim. É muito delicado a gente falar em proteção nessa era digital, porque a gente não tem como dimensificar o que um compartilhamento vai ocasionar tanto de dano para a vítima, quanto a gente conseguir dimensificar para onde isso tomou uma proporção devidamente falando, assim, a gente não tem como. Essa é a realidade. Então, eu sou mais ligada à proteção. O ideal é o quê? Não compartilhar, tomar cuidado com quem compartilha e principalmente o que compartilha. Nós temos que ter esse cuidado diariamente, principalmente com as questões que afetam a nossa intimidade, seja com parceiro, com parceira, ou mesmo questões relacionadas à nossa profissão, dados que nós não temos interesse que sejam divulgados à grande massa. Então nós temos que sim tomar esse cuidado, porque a gente não sabe onde isso pode parar. Com certeza, sempre tomando muito cuidado, né? Priscila, quem obtém arquivos pessoais, tais como selfies ou fotografias pessoais ou íntimas,
invadindo ou clonando informações armazenadas num aparelho celular, está cometendo que tipo de crime e que tipo de punição criminal está sujeito o autor do delito? Então, a resposta ela vai ser, como no direito, muitas coisas depende. Depende o conteúdo que foi disponibilizado. Por quê? Em se tratando de nudez ou sexo sem consentimento da vítima, ou ainda mais grave, estupro, nós estamos falando de um crime específico. E em se tratando de um hackeamento, um acesso a um celular ou a um computador que tenham acesso a outras informações, segredos comerciais, por exemplo, ou outras fotos que não sejam de nudez e que tenham outra temática. Aí a gente está falando de outro artigo. Então, primeiro a gente tem que identificar o que a imagem está falando por si. É uma imagem de nudez, ou um vídeo de sexo, ou estupro, a gente vai estar falando de uma lei específica. E todo o resto a gente vai estar falando basicamente na lei já comentada da Carolina Dickmann, exatamente. E inclusive é importante frisar que essa legislação que criminalizou e trouxe ao Código Penal essa imputação dos delitos de divulgação e gravar imagens de sexo e nudez, ela é muito recente, ela é do ano passado, 2018, enquanto a lei Carolina Dickmann é de 2012. E se tratando da nossa era digital, ainda assim veio muito tardia, né? Então, primeiro passo seria definir o crime, para depois a gente falar em quantidade de pena, que também muda bastante. Acho que a gente vai falar mais sobre penas logo também. Certo. Mas, Pri, quem repassa informações públicas e disponíveis na rede, tá? Essa pessoa comete que tipo de ilícito penal? A gente então entrou na era do compartilhamento. Eu recebo e eu repasso. Até então eu não tenho como controlar a atitude do receber. Eu não tenho como saber o que vão me enviar. Então, até essa margem eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu recebo um conteúdo de nudez, de sexo, ou mesmo alguma imagem que ofenda a honra de outra pessoa, eu não posso divulgar isso. Então, eu também sou responsabilizada criminalmente, e aí entra o crime de difamação, injúria ou calúnia, a depender do que a imagem está repassando de informação, né? Se eu repassar essa imagem que eu recebi para a própria vítima, eu estou cometendo um crime de injúria, porque aí é uma comunicação entre eu e vítima. Agora, se eu repasso para terceiros, eu já cometo um crime de difamação. E se aquela imagem, de alguma forma, dizia que a vítima cometeu um crime que se sabe que não cometeu, aí é um crime de calúnia. Então, vai depender do que é o conteúdo, mas a pergunta e resposta principal é: eu também me responsabilizo pelo que eu repasso. Então, não é só receber e sair compartilhando achando que não vai dar em nada, porque inclusive hoje em dia as nossas delegacias têm competência para descobrir a origem e os repasses das imagens. Sim, mas quem repassa, então, informações ou imagens a terceiros, né, como você falou, comete o crime previsto no direito de imagem publicada sem autorização. Então, isso é correto. Ainda que a pessoa não tenha invadido seu dispositivo informático para obter suas fotos ou vídeos íntimos, caso ela os divulgue, estaria cometendo os crimes de injúria e difamação? Sim. Por quê? A nossa Constituição e o nosso Código Civil, eles garantem o nosso direito à imagem e à nossa honra. Então, para eu reproduzir ou eu repassar, compartilhar uma imagem com imagem de terceiros que não minha, eu preciso ter autorização. E se eu não tenho autorização e estou divulgando uma imagem que ofenda a honra, denigra a imagem dessa pessoa, eu enquadro na capitulação do Código Penal.
Certo. Pri, nos últimos 6 meses, a cantora Ludmilla e a atriz Cleo Pires tiveram seu Instagram invadido e hackeado. Também a invasão do celular do ministro Sérgio Moro foi um dos temas de maior destaque no mês de junho. Estes episódios estão enquadrados como crimes cibernéticos? Com certeza, todos os crimes que envolvam a internet, a cibernética, eles vão se enquadrar nessa lei Carolina Dickmann, que é a lei 12.737 de 2012, perdão. Então a gente só vai ter que definir, como a gente já conversou antes, se se trata de um crime que tenha nudez, ou sexo ou estupro, ou outra temática. No caso do Moro, que teve uma repercussão nacional, inclusive mundial, tem um artigo específico na lei, que é o parágrafo 3º do artigo 154A do Código Penal, que foi exatamente o que a lei enquadrou como esse tipo de crime cibernético, que é a invasão. E nesse caso do Sérgio Moro, foi que ele repassou conversas privadas. Então, se enquadra, amolda perfeitamente no que a lei prevê como um dos tipos de crimes cibernéticos. Então, quem teve constatado a invasão de seu aparelho de celular e de alguma forma teve divulgado arquivos pessoais, deverá procurar uma delegacia de polícia civil, ou existe uma delegacia especializada no estado do Rio Grande do Sul? Quais outras providências deverá tomar? Imediatamente, com certeza, ao saber que teve um celular, um computador hackeado, ou que soube através de conhecidos, familiares, amigos, que teve algum conteúdo vazado, de pronto comparecer a uma delegacia. Infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul possui apenas uma especializada, que é na nossa capital, que é a DRCI, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes da Internet. Então, não há outra resposta a não ser que se encaminhe prontamente à delegacia, inclusive para a investigação ter uma maior prontidão nessa busca pelo invasor. Certo. E é crime, Priscila, vazar foto íntima, conhecida como nudes, de uma pessoa sem a sua permissão? Sim, a Lei 13.718 de 2018, ou seja, estamos tratando de uma lei muito recente, que ela existe, infelizmente, também por um fato muito triste da divulgação de uma menina sendo estuprada coletivamente. Eram vários rapazes a estuprando. Então isso ganhou uma repercussão nacional e aí veio essa lei que criminalizou especificamente a divulgação de imagens de estupro e de sexo ou nudez sem permissão da vítima. E a gente também tem que tratar sobre a autorização para gravar, porque uma pessoa que não tem permissão para gravar comete um crime, e se ela não tem permissão para divulgar, ela comete um crime. Ou seja, se ela gravar e divulgar sem permissão, ela estará cometendo 2 crimes. O que a gente pode entender disso tudo? A nudez, ela está diretamente ligada à nossa intimidade maior, né? Que é a nossa privacidade. Então, se eu tenho meu direito à imagem, à minha intimidade, eu não posso divulgar isso de outra pessoa sem a permissão dela. E é exatamente isso tudo que a lei protege. Felizmente, por mais que a passos curtos, a gente tá encaminhando para enquadrar as pessoas que fazem tem esse tipo de conduta. Hoje em dia é inadmissível na nossa sociedade, por mais que nós tenhamos acesso a celular a todo momento, inclusive num ato de carícia ou um ato íntimo, sem a autorização da pessoa, a gente não pode jamais divulgar a imagem daquela pessoa. Sim, Priscila, mas no caso, eu digo não gravar somente, né? Mas também
apenas em divulgar, né? Não foi gravado, mas a pessoa está apenas divulgando. Sim, é um crime. Então, o ato de apenas divulgar, a gente está tratando de um crime, que inclusive tem uma pena alta, de 1 a 5 anos. Perfeito. E caso o criminoso tenha pego seu celular ou entrado no seu computador para ter acesso de suas fotos íntimas, ele pode responder pelo delito do artigo 154-A do Código Penal, que é a invasão de dispositivo informático, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção? Se tiver imagem de nudez, não vai ser esse tipo penal que ele vai responder. Ele vai responder pelo 218-C, que trata especificamente das imagens de sexo ou nudez. O que é a diferença? É exatamente a pena. Se não tem um conteúdo de nudez, a gente está falando de um crime com pena prevista de até 1 ano. E se tem nudez ou sexo, a gente está falando de 1 a 5 anos. Então, a gente está tratando de uma intimidade que tem uma importância muito maior para a legislação, sabiamente tem, porque realmente é o que nós temos de mais precioso, é a nossa intimidade, a nossa privacidade. E a divulgação disso tudo afeta o quê? A nossa honra. Sim, com certeza. E ainda que a pessoa não tenha invadido o seu dispositivo para obter suas fotos ou vídeos íntimos, caso ela os divulgue, ela está cometendo os crimes de injúria e difamação, pois atende à honra da vítima e sua reputação. Quanto a esses crimes, a vítima também deverá ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Contudo, no prazo de 6 meses, ela poderá procurar seu advogado para apresentar uma queixa-crime? A gente vai ter que identificar o que essa imagem representa. É uma imagem de nudez? Porque se for uma imagem de nudez, a gente não está falando do crime de difamação. A gente está falando do crime específico do artigo 218-C. Mesmo que não tenha sido eu que tenha gravado. Mas o simples fato de eu disponibilizar ou eu transmitir, eu já me enquadro também no que a lei considera como o crime de divulgação de imagem. Então, eu vou sempre precisar identificar o que é o conteúdo da imagem. Se for nudez, eu não falo em queixa-crime, eu falo no registro de ocorrência que vai levar a uma denúncia promovida pelo Ministério Público. E também precisamos levantar a prescrição, porque se tiver uma cena de nudez, são 12 anos para a vítima poder registrar essa ocorrência. Enquanto, por sua vez, se não tiver uma imagem de nudez, for alguma outra mensagem que a imagem ou o vídeo repasse, nós estamos falando de um crime com prescrição para ocorrência de 5 anos. Ou seja, se tem nudez, se tem sexo, a vítima tem 12 anos para ir registrar essa ocorrência. Enquanto se não tiver, ainda é um tempo razoável, 5 anos. Mas a gravidade sempre vai ser maior quando se tratar de cenas ou imagens com nudez, ou sexo, ou ainda pior, estupro. Certo. Doutora Priscila, é crime expor imagem? Tudo que a gente conversou, se fizermos um emaranhado, não há dúvidas de que a resposta é com certeza. Para eu divulgar a imagem de uma pessoa, seja ela quem for, eu tenho que ter autorização. Porque constitucionalmente nós temos garantido o nosso direito à imagem, a nossa honra, e ela é quebrada quando esse elo de confiança ou nem existiu ou se perdeu por conta dessa divulgação indevida. Também a gente fala muito na esfera penal, mas há a questão da indenização. Porque o nosso Código Civil prevê que há possibilidade de indenização quando a nossa imagem é manchada perante a sociedade. Doutora Priscila, o que diz a lei sobre o direito de imagem? Entretanto, qualquer pessoa, seja ela famosa ou não, pode exigir judicialmente a proteção do seu direito de imagem, pois esse direito é oficialmente reconhecido pelo Código Civil brasileiro? O
direito à imagem, à tutela, à nossa honra, ele é um emaranhado disso tudo que nós conversamos. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 10º, o Código Civil, ao prever o direito à indenização pela quebra dessa nossa honra difamada, e vem reforçando essas leis que estão criminalizando essas condutas de divulgar imagens sem permissão. Então, o nosso direito à imagem, a nossa privacidade é o que nós temos de mais íntimo conosco. Então, nós temos que preservar tanto a nossa quanto a de todos que nos rodeiam e nos cercam. E quanto à situação de proteção, tanto nós quanto todos os outros têm que preservar a nossa imagem. E é por isso que todas essas leis existem, exatamente porque é o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é a nossa intimidade, a nossa honra. Muito bem, isso aí. Então, como você notou, o Pontualíssima de hoje é um programa muito especial. Ele está sendo um programa muito formal, ao contrário de todos os outros que você já assistiu, porque os outros são programas descontraídos, né? São mais conversas, bate-papo. E hoje foi um programa mais de bate-volta, mais pergunta e responde, porque hoje ele está sendo um assunto polêmico, com o objetivo de clonagem, porque eu convidei a doutora Priscila especialmente para falar sobre esse assunto, porque eu estou sendo vítima, porque o meu celular, o meu dispositivo móvel, ele foi invadido e imagens estão por aí. E não estou nada contente com isso, obviamente. Então, agora o meu público está ciente disso, né? E eu agradeço demais a presença da doutora Priscila no Pontualíssima. Agradeço demais, de coração. Muito obrigada por estar aqui comigo, com os meus telespectadores. E a você, um recado muito importante, porque sem querer eu fiquei sabendo, e você também pode ser uma vítima sem querer. Então, dá uma olhadinha lá na sua conta do Google, porque foi assim que eu descobri que o meu dispositivo foi invadido sem querer. Eu fiquei sabendo. E eu espero que o seu não esteja invadido. Doutora Priscila, muito obrigada, de coração. É muito caro já falar sobre esse tema, mas quando eu soube que tinha uma relevância ainda maior, foi uma pauta que eu compro, né? Se afeta a pessoa que está do meu lado, me afeta pessoalmente também. Então, infelizmente, a gente está trazendo esse tema por um motivo pessoal, mas eu tenho certeza que com a equipe que vocês são, isso de qualquer forma já os solidarizaria para falar sobre o tema. Então, realmente, assim, a gente não tá lidando com um tema que é distante da gente, tá do nosso lado, tá com a gente, talvez. Então, parabéns pela coragem de ter tomado essa decisão, porque não é fácil admitir que tá tendo seus dados disponibilizados indevidamente. Então, não preciso nem dizer, né? Se alguém receber qualquer conteúdo, seja de quem for, não repasse sem autorização, porque a gente não faz para os outros o que a gente não quer pra gente. Desejo que as medidas judiciais sejam tomadas e que isso tome a menor proporção possível, porque uma pessoa de luz não pode ter um olhinho cheio d'água, tá? Ela merece só sorriso no rosto. E todos nós só merecemos coisas boas. Obrigada, doutora. Com certeza. Agora, depois de tudo isso que você me orientou, né? Serão as medidas que eu irei tomar. Muito obrigada e até semana que vem. Fique com Deus.